Oi, gente, tudo bem? Vamos aprender então a maletinha de maquiagem que eu postei no Instagram. Vou colocar aqui, já fiz aqui o corpo dela no meu tecido e na minha manta R2, certo? A modelagem dela vai estar disponível para venda. No link do Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição, vocês podem me chamar e que eu passo as informações para vocês, tá bom? Então, nós vamos precisar da modelagem no tecido de sua preferência ou no sintético, depende do que você vai fazer. Aqui eu tô usando uma tricoline digital e aqui uma manta R2 de gramatura 100. Do tecido do forro e dos detalhes aqui da montagem dela. Alça chique, zíper, cursores, tudo isso, tá certo? Então, nós vamos precisar disso para fazer a nossa maleta. Só para relembrar vocês, a maletinha é essa aqui. Então, ela tem um bolsinho aqui na frente, um bolsinho embutido, outro aqui na parte de trás, e o compartimento maior aqui, que é a abertura total dela aqui, certo? Então, é essa maletinha aqui que nós vamos fazer. Eu vou fazer com detalhezinho em montana aqui, perto do zíper, e o detalhezinho de montana aqui na alça também, e aqui no fundo. Se a sua máquina não costurar, não tem problema, você faz sem esse detalhe aqui e faz a peça do mesmo jeito também, tá certo? Então, vamos lá, ó. Como ela tem dois bolsinhos embutidos e a maneira de fazer dos dois é a mesma coisa, então eu vou mostrar fazendo um e o outro. Eu vou dizer apenas onde vocês vão fazer a marcação do bolso e vocês vão fazer igual ao outro que eu já tenho feito, certo? Então, o jeito de fazer é igual. Eu vou dizer aqui a altura que vocês vão marcar. Vocês marcam aí na peça de vocês e faz exatamente como eu fizer o que eu vou demonstrar, tá bom? Então, vamos lá começar. Aqui na minha modelagem, você pode observar que tem um lado que é mais estreitinho e esse outro lado aqui mais larguinho. Significa que esse lado aqui é a frente e aqui é onde a gente vai encaixar o zíper para juntar com a frente aqui, certo? Esse espaço aqui é onde a gente vai posicionar a nossa alça e esse espaço aqui é o nosso fundo, certo? Então, aqui nesse fundo, quem quiser vai colocar o detalhe de montana nesse momento. Vai recortar a tira de montana, que eu vou dizer daqui a pouco o tamanho, e vai posicionar aqui nesse momento, tá certo? Quem não quiser, já vai para a parte do zíper, daqui a pouco a gente vai fazer. Eu já tirei aqui o meu retângulo aqui do montana. Ele tem 5 centímetros por 24. Eu vou centralizar ele aqui no meu fundo da peça e vou colocar a fita dupla face aqui e posicionar ele aqui e costurar uma costurinha em toda a volta, certo? Pronto. Agora eu venho e faço um pesponto aqui ao redor desse retângulo aqui. Eu tô fazendo aqui com caramelo porque eu quero quebrar o efeito aqui do rosa e do verde com esse caramelo, certo? Mas aqui você poderia usar um verde, um rosa, um bege, o que você quiser. Aqui, ó, eu fiz uma costurinha central aqui só pra dar um efeito também, é opcional. E aqui eu fiz somente uma por fora, ó. Dessa forma, vai ficar assim, certo? Fiz essa parte aqui. Agora, eu vou posicionar aqui a minha etiqueta e vou mostrar pra vocês a parte do bolsinho embutido. Aqui, nessa parte aqui, que ela é mais larga do que a do outro lado, ó. Nessa parte aqui, nós vamos fazer uma marcação de 4 centímetros da extremidade aqui pra dentro, certo? Aqui. Acha o centro da peça, eu já achei aqui, e faz essa marcação aqui. Essa distância aqui é onde a gente vai posicionar o bolsinho embutido. E o outro vai ser na parte das costas aqui, e daqui a pouco eu passo a medida dele aqui pra vocês, certo? Aqui eu vou pegar um gabaritozinho de bolso embutido, que eu mandei fazer pra mim. Esse aqui tem 20 centímetros, mas você pode fazer do comprimento que desejar. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. O meu, ele tem 20 por
20 por 1 centímetro aqui, certo? Só que o meu bolsinho eu vou querer um pouquinho mais comprido, para que caiba pincel aqui dentro. Então, esse de 20 não cabe, só cabe os pincéis pequenos. Então, eu vou aumentar mais um pouquinho e vou fazer um bolsinho com... Deixa eu ver aqui. Com 23, 22, 23 centímetros. Então, eu vou aumentar 2 centímetros de cada lado aqui para fazer esse bolsinho. E um detalhe que eu vou dizer a vocês aqui agora, ó. Se eu fizer o bolsinho aqui já com o tecido do forro, ele tende a aparecer detalhe aqui quando a gente colocar o nosso zíper. Então, o segredo para que esse canal aqui ele fique perfeito, não apareça o outro tecido, é a gente colocar uma vista aqui do próprio tecido. Então, como é que eu faço? Esse é o meu jeito de fazer, certo? E se você está acostumado a fazer seu zíper embutido de outra forma, fique à vontade. Esse é o meu jeito de fazer, tá bom? Então, eu vim aqui, eu peguei um tecidinho, ó, de aproximadamente 25 por 10. 25 por 10, pode ser até um pouquinho mais estreito. Eu achei aqui o meio do meu tecido e fiz uma marcação no centro, certo? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo a marcação que a gente fez aqui? Para determinar onde vai ficar o nosso bolsinho. Pronto. Essa marcação significa que é o início do nosso bolsinho. Ou seja, ele vai ficar aqui, ó. Certo? Ele vai ficar desse tamanho aqui. Então, eu vou encaixar ele aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ultrapassar essa marcação que eu fiz. Eu vou ultrapassar aqui essa marcação que eu fiz com o meu tecidinho direito com direito aqui. Mais ou menos uns 2 dedinhos aqui pra cima. Vou alinhar aqui o centro da minha peça dessa forma. Mais ou menos. E aí, eu venho com o meu gabarito e vou alinhar aqui o centro. Vou ver onde é que tá a marcação. Aqui. Vou alinhar aqui e vou fazer o risco aqui, ó. Esse aqui só tem 20. Como eu quero 2 centímetros a mais para cada lado, então eu vou vir aqui e vou marcar aqui mais 2 e mais 2 aqui. Eu vou terminar de fazer aqui o retângulozinho de 1 centímetro. Pronto. Vou prender aqui com alfinete, pra ele não sair do local. E aí, eu vou colocar o ponto da minha máquina pequenininho, mais ou menos 3 ou menos, e vou fazer uma costura em cima dessa marcação que eu fiz. Pronto, fiz a costurinha aqui, e aí, a gente abre aqui, ó, no centro do nosso zíper. Eu vou lá passar ferro, pra ele assentar aqui certinho, e a gente já vem posicionar o bolsinho, o zíper aqui, certo? Essa minha ideia aqui é para quando eu fizer isso, não aparecer nenhuma cor diferente do nosso tecidinho aqui, e o zíper ficar bem discreto aqui, bem bonitinho, tá bom? Aqui, ó, já passei ferro. Como é R2, ela vai ficar grudadinha aqui atrás. Então, nós vamos posicionar aqui o nosso zíper. Eu vou colocar um zíper caramelo aqui, para fazer o composê com o sintético que eu usei aqui, certo? Então, eu corto um pouquinho maior o zíper. Vou passar o cursor nesse, logo, aqui, deixar ele no centro. Depois, a gente vai passar uma fita dupla face aqui na bordinha dele, de um lado e do outro. Aqui, ó, deixei o meu zíper, o meu cursor aqui no centro. E aí, eu tenho que me atentar ao seguinte. Essa aqui é a minha frente. Então, o meu zíper, ele tem que fechar para a minha esquerda. Então, ele vai estar posicionado aqui, pra gente posicionar ele aqui em cima, certo? Como eu já coloquei a fita, eu vou tirar aqui, ó. Já tá na minha posição, e aí eu venho com a minha peça e sobreponho aqui em cima.
deixo ele retinho, alinhadinho aqui, pra gente posicionar o forro na parte de trás. Essa canaleta, se vocês fizerem com 0,75 de abertura, né, fica melhor do que de 1 centímetro, tá certo? Ela fica mais fechadinha, o zíper fica mais fechadinho, tá bom? Essa aqui eu cortei com 1 centímetro, aí o zíper tá mais aberto. Mas cortando com 0,75, o zíper fica mais encostadinho na beirada da nossa canaleta, tá bom? Por esse lado aqui, nós vamos colocar mais um pedacinho de fita dupla face. Nós vamos pegar um tecidinho, esse tecidinho aqui tá medindo 25 por 23, mais ou menos. E eu fiz uma vira aqui de mais ou menos 1 centímetro, dobrei aqui e passei a ferro. E aí, nós vamos posicionar exatamente em cima dessa fita dupla face, ele aqui, ó. Dessa forma, com o direito pra cima mesmo, certo? Aqui eu vou colocar um alfinete pra ele não me atrapalhar. E aí, eu vou vir pra cá e vou fazer a costura só na parte de baixo do zíper, só aqui, ó. Com retrocesso, ou você deixa a linha maior e puxa pro outro lado, dá um nó, da mesma forma aqui. Só nessa reta aqui embaixo do zíper, certo? E aí, eu vou colocar a linha aqui pra esse lado, puxar e dar um nozinho. Pronto, a costurinha ficou assim, ó, bem na bordinha. E aqui também, bem na bordinha, certo? Agora, vamos repetir o processo aqui, ó. Mais uma vez a fita na parte superior. E aí, eu vou levar essa sobra do tecido e vou posicionar ele aqui em cima. Só que aí, a gente vem até aqui em cima, ó. E o bolso, ele não pode ultrapassar aqui esse limite, porque é a nossa caixinha de leite. Então, eu cortei o bolso um pouquinho maior, então vou tirar um pouco de excedente desse bolso aqui, ó. E vou dizer a vocês mais ou menos quanto ficou, pra vocês cortarem já no tamanho certo. Vocês cortam 25 por 19, que aí dá certinho, tá bom? E aí, eu vou vir com o meu tecido e vou jogar aqui em cima. Dessa forma. Posiciona um alfinete, alguma coisa aqui embaixo, pra evitar dele subir e ser costurado junto. Deixa ele dessa forma aqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer a costura daqui do cantinho, subir e descer até onde a gente terminou aqui, certo? Da mesma forma. Agora é fácil, ó. É só levantar aqui essa parte e fechar o nosso bolsinho aqui com uma costurinha reta. É só dobrar aqui, fazer por esse lado que fica melhor. E o nosso bolsinho tá aqui, ó. Bolsinho embutido. Todas as costuras embutidas aqui, ele fica perfeito, certo? Fiz isso aqui. E aqui ele tá presinho aqui. Eu gosto de colocar uma fitinha aqui, só pra deixar ele fixo aí e não me atrapalhar mais tarde na hora do forro.
fiz aqui, certo? Aí agora nós vamos fazer o posicionamento do bolsinho embutido das costas. Nós fizemos isso dessa forma aqui, virada a estampa pra gente, nessa parte aqui. Agora nós vamos virar a nossa estampa, por quê? Porque essa aqui é a nossa frente, certo? Isso aqui é o nosso fundo, então essa parte ela vai vir aqui em cima. Então, o nosso bolsinho ele tem que estar aqui, na parte das costas da peça. Então, se ele vai estar aqui, a gente tem que virar nosso zíper pro nosso direito aqui, ó. Virar a estampa pra cá e posicionar o nosso outro bolsinho, da mesma forma que a gente fez esse, fazer aqui também, certo? Mesmo tamanho, mesma largura. O que eu vou dizer a vocês aqui agora é o seguinte: para vocês posicionar, a altura de vocês posicionar esse zíper aqui, esse bolsinho aqui, é aqui, ó. A medida dessa caixinha de leite aqui de baixo, ó. Ou daqui do topo pra cá, 19 centímetros. Ou daqui pra cá, que é a caixinha de leite, ó, 5 centímetros. Ó, pode ver, a régua tá aqui, 5 centímetros e eu já marquei aqui, certo? Onde eu vou posicionar o meu bolsinho. Ou daqui pra cá, a 19 centímetros, ou coloca a sua régua de 5 centímetros aqui no cantinho da caixa de leite e faz a marcação, como eu fiz aqui, tá bom? Então, o jeito de fazer o bolsinho aqui é igual, não vou repetir aqui na aula, vocês voltem a aula aqui para vocês revisarem, se tiver dúvida, e repitam o processo aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte e a gente já volta. Aqui, ó. Eu peguei minha alça chique aqui e coloquei uma tirinha de montana de 2 centímetros aqui. E fiz uma costura de pés-ponto. Prendi ele aqui, porque é a nossa alça aqui que a gente vai posicionar aqui agora. Certo? E aí, a gente vai posicionar, achar o centro aqui de onde vai colocar a alça. Acha o centro. Pra não ficar torto. E aí, a gente vai posicionar ela aqui, ó. O centro da nossa alça com o centro do pique que a gente fez aqui agora. E aí, eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face aqui. E vou costurar, fazer uma costurinha nela aqui de mais ou menos 5 a 6 centímetros. A largura aqui dessa costura você pode fazer com 5, com 6, com 4. É só pra prender a alça aqui, tá certo? Eu marquei aqui 5. E aí, ó, eu vou fazer uma costura dessa forma. Como eu já fiz a costura em cima do montano aqui, eu vou fazer na alça aqui. Vou passar aqui em cima de onde eu fiz a marcação, descer e terminar aqui, certo? Fiz a costurinha aqui, certo? E vou fazer uma aqui dentro desse quadradinho do montana para dar mais uma resistência aqui ao peso dessa alça. Ó, e fica assim, dessa forma, a costurinha aqui dentro, certo? Dessa forma aqui dentro fica assim. E aí, eu vou repetir o processo do outro lado. Repetir o processo e a alça fica certinho aqui. Quem quiser, dá pra colocar rebite aqui pra dar mais resistência, mas assim, eu vou deixar sem rebite mesmo, tá certo? Dessa forma aqui. E aí, agora é só posicionar o nosso forro e fazer o fechamento da nossa peça. Aqui, nesse bolso, eu vou colocar uma fita aqui. Então, aqui, nessa parte aqui, que é a parte do detalhe, do montana, eu faço depois que eu coloco o meu forro, certo? Eu faço depois que eu coloco o meu forro, porque aí fica preso dentro da necessaire.
assim, já no forro, aqui, certo? Agora, nós vamos posicionar o nosso zíper aqui e o forro. O forro é o mesmo tamanho da necessaire e eu não corto as caixinhas, eu deixo pra cortar depois, tá bom? Agora, vamos pra parte final da nossa peça, que é a colocação do nosso zíper. Então, ó, direito com direito, costura de segurança. Agora, a gente posiciona o nosso forro inteiro aqui, ó. Corta do mesmo comprimento da nossa peça, ó. E vou costurar agora em cima, bem pertinho aqui do dentinho do zíper, certo? Agora, a gente desvira e rebate a costura aqui no nosso zíper. Fiz o pesponto, o arremate, agora eu vou fechar aqui, ó, esse forro na parte principal, certo? Da nossa peça, eu fiz uma costurinha rente aqui ao meu montano, ó. Pra quê? Pra prender esse forro, deixar esse forro fixo aqui no fundo da minha peça, certo? Ó, costurinha aqui, só uma costurinha mesmo. Agora aqui é o detalhe do zíper aqui. Eu cortei aqui uma tirinha de montana de 1 centímetro, por 32 de comprimento. E vou posicionar, centralizar ela aqui na parte do meu zíper. Aqui, da borda da caixinha de leite pra dentro, eu fiz uma marcação de 3 centímetros aqui, desse lado e do outro, certo? Por quê? Porque eu vou centralizar esse detalhe nessa marcação que eu fiz, ó. Aqui e aqui. Ela vai ficar aqui, ó, beirando a costurinha que nós fizemos para rebater aqui o nosso zíper, certo? Agora, eu vou fazer uma costurinha de pesponto ao redor dessa faixinha de montana. O meu forro já tá todo fixo aqui e é só fazer a costurinha. Aí fica assim, ó, o detalhezinho. Aqui dentro fica dessa forma, ó. Fica bem bonitinho, tá vendo? Faz melhor acabar aqui o nosso zíper, ele fica bem retinho aqui. Eu vou repetir o processo do outro lado e a gente já vem pra fechar a peça. Pronto, agora eu vou colocar aqui os cursores, eu vou colocar 2 cursores, um pra cada lado, pra ter mais abertura da peça. E eu vou colocar o cursor, ela virada do direito assim, porque eu preciso alinhar esse detalhe que nós fizemos aqui agora, ele precisa ficar bem alinhadinho aqui. Depois eu vou desvirar com cuidado a peça para fazer acabamento na parte interna, certo? Então, eu vou colocar aqui um zíper, um cursor, vou deixar ele aqui. Eu vou fechar aqui com a costurinha, para ele não abrir na hora que eu for desvirar. Eu vou empurrando com cuidado para não amassar tanto. Pronto. E agora é só a gente fechar aqui as duas laterais. A gente fecha aqui as duas laterais com a costura reta, retrocesso início e final dos dois lados e faz acabamento com viés. Eu vou usar uma tirinha de tecido e vou fazer o acabamento aqui, ó.
Depois é só virar aqui e abraçar e rebater. Feito isso, a gente vai fechar aqui as nossas caixinhas de leite e fazer o mesmo acabamento que a gente fez aqui com um pedacinho de tecido, fechando as 4 caixinhas de leite, tá bom? Então, vou fechar aqui e eu já volto pra mostrar a peça pronta pra vocês. Pronto. Fiz a caixinha de leite aqui, agora a gente vai abrir pra ver como ficou essa peça. A abertura dela é muito boa pra abrir, ó. Pronto, ó. Fui lá, passei a ferro, como ficou. Olha como ficou linda, com detalhes em caramelo aqui, de uma destacada bem legal. Esse bolso aqui, ele cabe pincéis aqui dentro. E o de trás também. Só que ele traz um pouco mais fundo, tá vendo? Ele cabe bastante coisa aqui. Essa é uma peça ideal para que você, quando você vai viajar, quer levar só o que você vai precisar de maquiagem, sem levar excedente, só o que você vai precisar. E aqui dentro cabe tudo, em pezinho, deitado, do jeito que você quiser. Essa parte aqui é para dar firmeza aqui, o centro, o fundo da nossa peça. Se a sua máquina costurar, você pode, além dessa manta aqui que você colocou nessa tricoline, você pode acrescentar nele também um TNT 120 para dar mais firmeza. Ele feito na sarja, basta a manta já dá um excelente resultado. Mas na tricoline, se a sua máquina costurar, você pode acrescentar o TNT para dar mais firmeza à peça, tá bom? Lembrando que esse tecido aqui é uma coleção exclusiva da loja Tecido no Brás. Eu vou deixar aqui abaixo o link deles e o meu cupom de desconto, certo? É uma coleção exclusiva do fabricante e que você encontra na loja Tecido no Brás, tá certo? Ele é muito lindo, inclusive o de baixo, o forro, é o composê dessa estampa aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima!